Nós voltamos com o programa A Vida Pública, que hoje recebe aqui no estúdio Luciano Correia, jornalista, secretário municipal da comunicação de Aracaju. E nós estávamos conversando sobre a história dele na engenharia química, sobre a infância macambira, itabaiana, falou sobre as suas histórias da juventude, do Murilo Braga, da rivalidade com o Ateneu Sergipense, dos estudantes que faziam parte do Murilo Braga. E também contamos um pouco sobre a sua participação nos movimentos estudantis num período da ditadura militar. Só que agora a história muda, né? Sai da engenharia química, foi o primeiro curso escolhido por Luciano Correia. Ele encerrou as atividades na engenharia química e passou a se dedicar mais na escrita, criando inclusive o jornal O Cebolão, que circulou em Itabaiana. Conta pra gente como foi essa iniciativa, Luciano. É isso, Tiago. Veja, o Cebolão, que era mimeografado, aquele mimeógrafo a álcool, depois a gente fez também a óleo. E foi um sucesso no Murilo Braga. A gente vendia o jornal na época, acho que era R$1, sei lá, isso que moeda era naquela época. E dava até um dinheirinho. Eu lembro que eu comprei um violão, o primeiro violão foi comprado com o dinheiro desse. Eu fiz a minha primeira viagem interestadual, que foi para Maceió, com esse dinheiro, com esse amigo Blanay, com mais outro amigo chamado Marcos, que também era do grupo do jornal, e é outra figura também que fez uma carreira aí profissional. Mas como era o conteúdo desse jornal, Luciano? Ele trazia uma rebeldia do estudante. Sim. Que sentia as carências, as coisas não atendidas, as demandas não atendidas na rede estadual. Cobrava, por exemplo, a ausência de professores, que era muito comum já naquela época. Assim, você ficava, às vezes, meio ano sem um professor, depois tinha que repor daquela forma atrapalhada, atabalhoada. Cobrava estrutura física, torneiras, banheiros sujos, coisas assim. Naquela época, isso aí não era pouca coisa. Se você se lembrar, se você avaliar que na vigência da censura, outras coisas mais elementares não eram publicadas nos jornais, né? Aqui no Brasil, a ditadura proibia coisas muito menos graves. Então era uma certa ousadia que a gente fizesse um jornal. Mas eu tinha 15 anos, então éramos meninos ainda, não podia ter uma profundidade, porque também o jornal não se propunha a isso. Era um jornal também que celebrava as sociabilidades no Colégio Murilo Braga, as paqueras, os namoros, os recadinhos, né? Os recadinhos, os jogos, as disputas dos jogos estudantis, de handebol, de futebol de salão, essas coisas. Sobre o caráter de liberdade que a gente respirava no colégio, apesar de, como eu disse, ser um período de ditadura ainda, eu queria fazer um registro aqui sobre duas pessoas. A primeira, a diretora do colégio, uma senhora, a professora Maria da Conceição Pereira, Maria Pereira. Essa figura, a educação sergipana devia homenageá-la, devia reconhecer mais ainda o valor desta senhora. E o vice-diretor, veja você, é aqui da casa da Alese, que é o professor Rivadalvio Lima. O Rivas. Rivas teve um papel também bastante democrático para aquele período, de garantir esse jornal. Né? De garantir no sentido assim, de que não sei se houve pressões, não sei se vivíamos, como eu disse, um período fechado, mas a gente nunca sofreu cerceamento. A gente publicava jornal e o jornal chegou a ter uma tiragem, Tiago, de 1.200 exemplares. Isso em 1976. Bacana. Olha, eu não sei se alguns jornais diários hoje tiram isso todos os dias. Justamente. Eles colocam lá que tiram, não sei como, mas você sabe, a gente conhece os bastidores. Mas a venda com certeza não chega a esse número. Não, e nem sei se as tiragens, porque você não vai fazer o jornal para não vender. Se você sabe que vai tomar o prejuízo, por que vai imprimir mais? Isso. Então, não sei, eu duvido aí. E digo isso com tristeza, porque ver o jornal impresso perder relevância, e mais do que isso, ver o jornalismo perder relevância, não é porque é a corporação que sofre, são os nossos espaços que são diminuídos. É porque uma sociedade que não tem a iluminação que a imprensa propicia, que o jornalismo propicia, ela é uma sociedade preocupante. Sociedade do fake news, né? É isso. As redes sociais... o que preocupa a comunicação hoje em dia. Luciano, com relação ainda à sua fase de um pequeno comunicador de Itabaiana ainda, foi isso realmente que lhe projetou para a faculdade de comunicação? Você disse, olha, eu já estou nesse caminho, já faço esse trabalho aqui, eu preciso me especializar, profissionalizar? Eu acho que sim, eu acho que aí plantou em mim, digamos assim, o germe, né, o desejo, a vontade de fazer alguma coisa relacionada com jornalismo. Quando eu passei no vestibular, eu passei para o segundo semestre, em 79. Fiquei, portanto,
6 meses sem estudar, né, aguardando o início do segundo semestre. Então, naquele mesmo momento, estava sendo inaugurada a Rádio Princesa da Serra, Sim. de Itabaiana. Então, eu tinha, já gostava, já tinha feito esse jornal, então fiz algumas matérias, tinha um gravador que eu saía para a rua e fazia algumas entrevistas, e comecei a fazer algumas pontas nos programas. Eu lembro que fazia sucesso na rádio naquela época, uma pessoa que também é a história dessa casa aqui, que foi o deputado Djalma Lobo. Djalma Lobo explodiu no Estado, não só eleitoralmente, mas como era uma figura de um carisma extraordinário, ele era um ídolo, né? As pessoas, e naquela época que não tinha, a televisão não era tão forte ainda, né? Onde Djalma chegava. Ele contou já a parte dessa história no programa Memórias do Poder da TV Alesi. Então, quando ele viajava muito para esses compromissos dele, eu às vezes fazia os testemunhais do programa dele. Ele era o apresentador, o âncora do programa dele mesmo, e o número 2, o seu auxiliar, era o Messias Santos, um locutor que até hoje está na Rádio Princesa da Serra. E quando o Djalma viajava, o Messias assumia o programa, e eu fiz algumas vezes ali uns testemunhais e tal, um programa sertanejo, de fim de tarde, mandava abraços e tal. Ou seja, é comunicação, né? Sim. E aí fui fazer engenharia, quase 3 anos, quando eu estava já desencantando, né, por uma série de coisas, e algumas delas eu já apontei aqui, aí eu acho que eu faço uma ligação com o passado. Todo aquele desejo de atuar com comunicação veio clareando cada vez mais nas definições da minha vida. Aí eu vou fazer vestibular, mais uma vez sem ter estudado um dia sequer, passei num vestibular que era muito concorrido, que é o vestibular de jornalismo da Universidade Federal da Bahia. E aí você, portanto, deixou Sergipe e foi para a Bahia? Foi para a Bahia. E esse momento você teve o apoio dos seus pais? Sim. Eu lembro que papai conversou comigo que desde quando eu quis fazer o vestibular, que ele disse, olha, eu não tenho condição de sustentar na Bahia. Você sabe, enfim, eu fiz uma aposta de risco. Eu falei, não, pai, eu vou buscar residência universitária. Eu já morava em República, aqui em Aracaju, eu como Edivaldo, nós somos de gerações de repúblicas, Cauê, enfim, tantos outros aí. E apostei nisso, e fui para Salvador, só que eu não consegui, de início, uma vaga na República da UFBA, depois é que eu vou conseguir, na residência universitária chamada R1, que fica no Corredor da Vitória, onde hoje mora ali Ivete Sangalo, ou seja, eu fui quase vizinho por um tempo, só por uma diferença de tempo de Ivete Sangalo. Mas eu morava num belíssimo casarão, onde morava e mora até hoje cerca de 100 estudantes. Sim. No meu quarto moravam 6, né? 6. E num endereço luxuoso, mas com uma vida extremamente simples, extremamente espartana. Chegamos perto de passar dificuldades, todos nós. E antes que eu conseguisse morar na República, Tiago, tem uma experiência interessante, é que eu fui, enquanto não conseguia, eu fui dividir uma casa numa favela. Eu morei numa favela, com muito orgulho eu morei numa favela, que era na descida do Alto das Pombas para o Calabar, na Bahia. Sei. O Calabar é uma favela, Sim. né? E na descida do Alto das Pombas, que fica ali saindo pela Cardeal da Silva, né, na Federação, eu morei numa casinha, né, que dava vista para o hospital, o cemitério do Campo Santo. E morei com, então, um jornalista que era o presidente do Sindicato de Jornalistas da Bahia. Era também da militância política, eu já estava envolvido com a política, ele era do PCdoB, enfim, um amigo que até hoje eu guardo com muito carinho a lembrança desse período que convivemos. E depois, enfim, aí já na UFBA fui trilhar isso que eu faço até hoje, que é o jornalismo. E aí você se encontrou realmente de fato? Sim, cada vez mais. E depois, já formado, eu voltei para cá e depois foi que, não só eu gostava de me aprofundar na profissão, de tentar fazer um pouco a diferença, de não me acostumar com a mesmice, com as coisas instituídas, com os lugares comuns, mas poder crescer. Você retorna para cá em qual ano? Eu retorno em 85, no comecinho de 85. Conseguiu de imediato uma experiência profissional? Sim. Eu já tinha feito um estágio, fiz um períodozinho rápido na Gazeta de Sergipe, também no Jornal de Sergipe, que era editado por Diógenes Bray, né, de Pimentel, né, de Nazário Pimentel. Depois eu volto a trabalhar nesse Jornal de Sergipe, muito tempo depois, já com Gilvan Manuel. Mas de princípio eu fui trabalhar na SMTT, quando o Bosco Mendonça era superintendente, em 85,
e fiquei lá um período. Depois tive uma pequena desavença e saí. Mas aí, ao mesmo tempo, eu já tinha assumido a função de repórter da sucursal da Tribuna da Bahia em Aracaju. Veja o que foi o impresso. Isso. Hoje a gente tem problemas seríssimos de sobrevivência com os nossos 3 diários locais. Há pouco tempo nós chegamos a ter sucursais de jornais de fora, do Globo, do Jornal do Brasil, do repórteres espalhados nos estados. Da Folha. E da Bahia tinham 2 jornais aqui sediados, com sucursais, a Tarde e a Tribuna da Bahia. E eu trabalhei 3 anos na Tribuna da Bahia como repórter. Transmitindo as informações, as notícias de Sergipe para o jornal impresso de lá. Era muito forte o jornal impresso. Eu fazia, às vezes eles me davam assim, no fim de semana eu tinha que fazer uma página com reportagens especiais, eu tinha que me virar sozinho. O fotógrafo César de Oliveira, que eu acho que trabalha aqui na casa também, foi meu parceiro nessas reportagens, ele tem essas lembranças muito bem gravadas. E ele foi um trabalho fantástico, porque o meu chefe era Fernando Sávio, veja, um dos mais brilhantes jornalistas da história de Sergipe, do jornalismo sergipano, que foi, digamos assim, o meu professor depois da universidade, no campo prático, foi Fernando Sávio. E meu amigo querido, um amigo irmão, ele me dizia que era um pai profissional meu e assim certamente o foi. Então, tive essa experiência e já no final do governo de José Carlos Teixeira, quando eu tinha saído da SMTT, eu fui chamado para ser secretário de comunicação, aí sim, pela primeira vez, em 1985. De Aracaju. E como foi essa responsabilidade? Porque a gente sabe que até então, repórter, transmissor de informações para outros estados e a convivência muito boa, e a partir daquele momento você agora se tornaria um secretário de comunicação, uma responsabilidade muito grande. Você se viu naquele momento de que forma? Não só do ponto de vista da gestão, da responsabilidade, mas também porque é uma função essencialmente política. Eu era um menino de 26 anos, embora eu já tivesse militância, eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores aqui, digo isso com muito orgulho. E era naquele momento ali, eu era militante do PCB, do antigo Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. E o então secretário de comunicação do prefeito José Carlos Teixeira teve um problema lá administrativo com o secretário-geral da prefeitura, e ele acabou sendo substituído. E como a vaga era do Partidão, o partido me convidou para assumir a vaga e me indicar o meu nome para ser secretário. Eu fui secretário nos últimos 2 meses da gestão de José Carlos Teixeira, um homem fantástico, um homem sério, trabalhador, uma figura de quem eu guardo as melhores referências, um bom caráter, figura generosa, enfim. Mas o governo já estava terminando. Sim. Luciano, você teve experiência na TV também. Na TV. Depois dessa experiência na prefeitura, como secretário, foi aí que veio a primeira eleição de prefeitos, a primeira eleição direta de prefeitos das capitais, em 85, quando elegemos Jackson Barreto. Sim. Então, de secretário, eu passei a trabalhar na SECOM do município, como repórter. Enfim, eu era uma espécie de diretor de redação, eu era o número 2 da secretaria. Sim. O secretário era Gilvan Manuel, meu grande amigo até hoje. E fiquei ali um período. E jornalista é como ainda hoje né, Tiago? Você trabalhava em 3, 4 lugares. Sim, tem que ser. Eu era da Tribuna da Bahia, trabalhava na SECOM da prefeitura, e aí depois fui trabalhar na TV Sergipe. Sim. Como editor, isso em 88 já. Eu fui editor, 87, eu fui editor dos 3 jornais da TV Sergipe. O Bom Dia, o S1, SE1, SE2. Tinha um outro programa que eu fazia dia do domingo, que era um espaço que a Globo abria com as afiliadas, chamado A Palavra é Sua, onde eu fiz vários programas com o então candidato a presidente Lula, na primeira vez, com José Disseu, com figuras locais, nacionais. Acho que fiz bons programas ali, como editor. E também entrava como entrevistador, né? Quem apresentava o Bom Dia era Carlos França, né? Nosso querido Carlos França, outro patrimônio da televisão sergipana, com quem, aliás, aprendi muito. Hoje está no Tribunal de Contas. É isso. França, eu entrava para entrevistar, mas eu não tinha cancha, por exemplo, para ser repórter nem apresentar. Eu apresentei alguns bom dias, porque França tinha um Chevette que toda vez que chovia e inundava tudo aquilo ali na Visconde de Maracaju, França não conseguia chegar. Não chegava para trabalhar. Eu gostava porque era uma experiência, mas eu tenho algumas dessas fitas gravadas, eu não tenho nem coragem de mostrar. Eu era muito ruim, não sei como mas foi importante porque França me encorajou. Ele também fez isso com responsabilidade. Ele sabia que eu não tinha o traquejo ainda, só depois é que eu fui adquirir mais algum jogo de cintura para lidar com essa
a linguagem da televisão, mas foi importantíssimo, né? E nessa época você encontrava nos corredores também o amigo Euler Ferreira? Euler Ferreira, outro professor, né? Aliás, A Palavra é Sua. Sim. Esse programa era apresentado por Euler Ferreira. Sim. Veja que privilégio eu tive. Eu fazia o Bom Dia Sergipe para a França e fazia A Palavra é Sua para Euler. Lembrando que Euler era um apresentador que geralmente lia as notícias e poucas pessoas atentavam para uma qualidade, dentre as tantas outras que Euler tem, que é um texto primoroso. Euler Ferreira tem um dos melhores textos da televisão sergipana. Isso porque eu fazia o texto desse programa A Palavra é Sua, mas às vezes ele mesmo ou tinha algum impedimento, enfim, e aí eu podia experimentar, né, a riqueza do texto de Euler Ferreira. E uma apresentação impecável, Euler Ferreira não nasceu em Lagarto, Euler é um lord inglês. Um lord inglês, verdade. Eu tive o prazer de trabalhar com Euler na Peripê. Não que Lagarto não tenha homens civilizados e cordados com ele, claro. Com certeza tem. Tive a oportunidade de trabalhar com Euler lá no Conexão Aperipê. Enquanto você presidente da Fundação Aperipê, sim. eu fazia parte da edição do jornal, do Conexão, que eu lhe apresentava. Exato, Aprendi muito através dos textos que você fala, da forma que eu fazia a escrita do texto, todo o script, ele ia lá, corrigia, Tiago, olha dessa forma, tal. E com isso a gente vai aprendendo com certeza. Saindo um pouco da minha vida pessoal agora, né, que a gente tomou como exemplo, Luciano, você passou pelo jornalismo impresso, foi secretário de comunicação do município de Aracaju por 2 meses, depois fez parte da SECOM, no governo Jackson Barreto, na prefeitura de Aracaju, depois foi convidado novamente para assumir a secretaria? Novamente. Minha vida é confusa, porque eu já trabalhei em vários lugares e fora de Sergipe. Em 88, fui para Maringá, no Paraná, eu chefiei a assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Maringá, UEM, onde se formou o juiz Sérgio Moro. Sim. Né? Fui chefe das CON. Não no período dele, ele é bem mais jovem do que eu. E voltei para cá e tive um segundo momento na TV Sergipe, mais 2 anos. Quando eu estava na TV Sergipe, já como repórter, porque França me encorajou também para fazer reportagem, eu aí fui convidado para assumir a direção de jornalismo da TV Difusora do Maranhão. Porque o então diretor de jornalismo da TV Sergipe, que era uma espécie de interventor, na prática era isso, a Globo fazia intervenções nas afiliadas para padronizar, né, a sua linguagem, sobretudo do ponto de vista político. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né, de uma certa forma. Mas bem que precisava, viu? Bem que precisava, a gente percebe isso. Às vezes o jornalismo das TVs e do rádio, sobretudo, sobe o tom demais. Sobe o tom demais. É uma coisa... Precisa ser controlada, né? Não é um jornalismo plural, né? Ele às vezes sobe o tom, mas com versões muito carimbadas, né? Enfim, a gente não vai discutir isso aqui. Agora fica à disposição para outro programa, mas você sabe bem das manipulações, dos exageros, da espetacularização da notícia, dos interesses, tudo isso. Né? Você teve essa experiência no Maranhão? No Maranhão. Então eu fui chefe de reportagem e depois que o interventor voltou para a Globo, em São Paulo, me disse, olha, você vai assumir a direção de jornalismo. Aí eu tremi nas bases, porque São Luís é uma cidade que tem o dobro do tamanho de Aracaju, cidade grande, pobre, uma cidade muito conflituosa, mas muito bonita também, culturalmente muito rica. E eu assumi a direção, eu fiquei como diretor de jornalismo 1 ano da TV Difusora do Maranhão, que era Globo, e depois o Sarney conseguiu tirar a concessão da TV e levou para a TV Mirante. Sim. Ou você retorna para Aracaju e teve outras oportunidades aqui também. Só para a gente fazer um cronograma da sua vida profissional. Quando eu retorno para Aracaju, aí fui trabalhar no Jornal de Sergipe. Fiquei um ano como repórter político, eu fazia toda a página de política do Jornal de Sergipe. Gilvan Manuel era o editor, o Jornal do Nazário Pimentel, já era lá no bairro Industrial, no Dia. Depois dessa experiência, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Comunicação no governo de Wellington Paixão. Sempre no final do governo. Só me chamam para apagar incêndio. Né? Mas agora não é mais assim. Pela primeira vez me chamaram desde o começo, início. Foi agora. Mas na gestão de Marcelo Deda, na época de Marcelo Deda, você chegou a ser secretário também de comunicação de Aracaju? Não. Ou foi Edivaldo? Não. Eu fui no governo de Deda, eu fui para a Peripê, que era uma indicação do PCdoB. Sim. Embora eu não tivesse nunca ligação orgânica com o PCdoB, mas no entorno, sempre vivi no entorno político, né?
próximo dessas pessoas. Então, vamos contar um pouco dessa história, da vamos. passagem pela Fundação Paripê, uma importante emissora pública do Estado, né, que tanto a gente já viu, teve seus altos e Sim, baixos, sim. né, nessa vida toda. Isso. A gente vai poder contar um pouco sobre essa passagem sua pela Fundação Paripê no próximo bloco Vida Pública. Volta já já.